Dia 3 de outubro vai lançar a terceira temporada de Monstros, com a história de ninguém mais ninguém menos que Ed Gein, o maluco que vestia máscaras de pele humana. É claro que a história é muito mais do que isso, mas pro vídeo de hoje você só precisa saber disso, que isso é uma história real. Em 1974, um filme independente de baixo orçamento feito no calor sufocante do Texas chocou plateias ao redor do mundo. E é claro que eu tô falando de O Massacre da Serra Elétrica. Dirigido por Tobe Hooper, não apenas redefiniu esse gênero do terror, ele praticamente inventou um novo nível brutal de realismo. Um dos crimes mais bizarros dos anais da história americana. O Massacre da Serra Elétrica. E aí galera, eu sou o Gabriel e eu gosto muito de filmes de terror. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual filme você quer que eu fale. E então bora pro vídeo. Bom, o curioso desse filme é que, ao contrário do que muitos acreditavam, o filme não mostrava litros de sangue. E ainda assim muita gente saiu traumatizada do cinema, acreditando ter visto um banho de sangue e gore. Isso aconteceu porque Hopper utilizou de uma estratégia genial, criar um terror psicológico e visceral, que fazia o público sentir o horror muito além do que estava na tela. E além disso, a campanha de marketing vendia o filme como baseado em fatos reais. Mas será que era isso mesmo? Bom, vamos investigar isso aqui agora. A trama acompanha um grupo de jovens viajando pelo interior do Texas. Eles acabam entrando em um território desconhecido, onde encontram uma família nada comum. E aí surge ele, o lendário Leatherface, um homem mascarado com pele humana que impunha uma serra elétrica barulhenta e implacável. A protagonista Sally se vê em uma luta desesperada pela sobrevivência, enquanto descobre que não está distante de um assassino isolado, mas sim de uma família inteira mergulhada na loucura do canibalismo e na violência. O filme todo é uma espiral de desespero, não tem respiro, não há heróis, apenas a sensação de que o mal pode estar em qualquer esquina. E é essa atmosfera de desespero sem saída que fez o público acreditar que estava vendo algo quase documental. É impecável. E agora a parte que vocês gostam tanto, as histórias reais de bastidores. Aquele calor insuportável das gravações que aconteceram no Texas. Chegaram a temperaturas passando dos 40 graus. O set tinha cheiro horrível porque o diretor simplesmente usava ossos e carnes de animais de verdade para poder decorar a casa dos assassinos. E então o elenco desmaiava, passava mal, porém as gravações não paravam. A máscara de pele humana de Leatherface usava diferentes versões para que ele pudesse mudar essa personalidade dele. E cada uma era feita à mão com látex modelado para parecer realmente pele humana costurada. E olha só, acabou tendo sangue real em alguma das cenas. Na cena que o Leatherface corta o dedo da Sally, a lâmina falsa não funcionava. E aí, para ganhar tempo, Hopper pediu para que usassem uma navalha de verdade. E aí o corte acabou sendo real e o grito de Marilyn Burns, que foi a atriz, acabou não sendo atuação ali, porque o dedo dela realmente foi cortado. A serra elétrica era de verdade. O Gunnar Hansen, que foi o ator que interpretou o Leatherface, ele usava uma serra real, tá? Apenas sem a proteção da ponta, ou seja, qualquer erro podia ser fatal naquele set. A cena do jantar foi filmada por mais de 27 horas seguidas, sob aquele calor, sangue falso e comida apodrecendo de verdade. O cheiro era tão insuportável que os atores começaram a enlouquecer de verdade ali nas filmagens. E essa parte aqui me pega muito porque o orçamento foi apertadíssimo. O orçamento foi apenas de 140 mil dólares, porém arrecadou mais de 30 milhões de dólares. E isso foi um dos maiores lucros da história do cinema independente. Porém, O Massacre da Serra Elétrica teve uma censura pesada em vários países. Esse filme foi banido por décadas, incluindo Austrália, Reino Unido e até algumas partes dos Estados Unidos. Porém, esse proibido realmente só aumentou essa fama de filme inspirados em fatos reais. E bom, como eu citei no início, a inspiração foi real para esse filme, que foi o assassino Ed Gein, um assassino real que usava pele e ossos humanos para fazer móveis, roupas, que foi uma das referências aí para criar o Leatherface. Bom, mas por que o Massacre da Serra Elétrica mexe tanto com a gente? Primeiro porque ele surge nos anos 70, um período de crise social nos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã, escândalo de Watergate,
a crise do petróleo, então havia um clima de desconfiança e decadência no ar. E o filme canalizava muito esse caos. Jovens inocentes sendo devorados, literalmente por uma América rural esquecida e deformada. E além disso, o baseado em fatos reais era pura jogada de marketing. A ideia era aumentar a sensação do realismo. O público acreditava estar vendo algo próximo de um snuff movie, que são filmes que retratam aí os assassinos reais. Bom, e deu certo. Até hoje muita gente acha que o filme é realmente uma reconstituição de crimes reais. Bom, e alguns easter eggs e detalhes técnicos de cenas que vocês precisam saber. É que a cena que o Leatherface persegue Sally pelo campo foi gravada diversas vezes. E o ator ali quase desmaiou, quase caiu na exaustão, porque foi muito cansativo. Hopper usava ângulos baixos e claustrofóbicos, para dar aquela sensação de que a gente estava preso naquele inferno junto com os personagens. Então o enquadramento e o movimento de câmera realmente dava essa aflição na gente. O som da serra foi gravado com microfones muito próximos da serra, para causar esse desconforto físico mesmo na gente. Esse barulho muito alto, então realmente é para ser desconfortável essa parte. No jantar, os closes grotescos nos rostos deformados da família foram inspirados em pinturas expressionistas. Bom, reassistindo esse filme hoje é assim, impecável. Eu assisti quando eu era menor, mas reassistindo hoje realmente dá pra ver muita coisa e de onde muitos terrores novos acabaram pegando referências, né? Porque realmente a criação do Massacre da Serra Elétrica foi uma referência para muitos outros filmes de terror. Muitos gêneros foram criados a partir disso. E essa sensação de sujeira do filme, essa sensação de desconforto, como se a gente tivesse visto algo que não deveria, sabe? Como se fosse aquele vídeo proibido, tipo, nossa, a gente não pode ver isso aqui. Era muito isso. E não precisava de jump scare ou litros de sangue, porque a atmosfera de terror, o suor dos atores, os gritos, o som da serra elétrica realmente dava esse tom aí muito macabro pro filme. E é claro, a gente tem que falar daquela cena final, que é o Balé da Morte, né? Que é a dança ali do Leatherface, porque ele perdeu ali uma das suas vítimas, então aquela dança realmente no pôr do sol ali ainda é uma das mais icônicas da história do cinema. É realmente uma mistura de loucura, poesia, brutalidade, que fica aí na nossa cabeça por muito tempo. E aí, você já assistiu o Massacre da Serra Elétrica de 74? Comenta aqui quais cenas mais te marcou. A perseguição de Sally, o jantar insano, aquele final bizarro dele dançando com a serra. Comenta aqui embaixo porque eu quero saber se você gosta desses clássicos, se você realmente se sentiu desconfortável com esse filme. E é claro, se inscreve porque nos próximos vídeos a gente vai continuar explorando os segredos dos maiores pesadelos do cinema de terror. Já deixa o seu like e até o próximo vídeo.